Nós declaramos sobre essa geração o que a palavra declara: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pai, mãe, está me ouvindo? Vocês não vão perder seus filhos. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, mas profetizando aquilo que nós vivemos como família, irmãos. Eu e minha casa servimos ao Senhor, e nós não vamos de forma nenhuma abrir mão daquilo que o Senhor colocou sobre nós. Não tem nenhum tipo de carreira gospel, não tem nada disso que vale a pena para que você perca a tua família. Não, nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de empreendimento é maior do que Deus te deu, que é a tua casa, a tua família. Por isso nós declaramos: seus filhos, seus netos herdarão a terra. Abençoe seus filhos, abençoe sua casa. Estão tentando matar essa geração, mas a igreja está declarando que não vai acontecer. Estão tentando matar a identidade desses, e nós como igreja se levantamos e declaramos que nenhum mal prosperará contra eles. E todos nós estamos aqui à frente, crianças, adolescentes, e toda a igreja, levante as mãos aí e só agradeça, só agradeça. Obrigado, Jesus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Declare pela fé. Talvez você não tenha toda a sua casa servindo ao Senhor, mas você pode declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Servirei ao Senhor para todos sempre. Aleluia. Crianças que vão curar os enfermos, adolescentes que vão levar o fogo do Espírito. Seus professores vão saber que vocês têm o fogo de Deus. Vocês não vão negociar o fogo que vocês carregam por nada. Papai e mamãe que estão aqui, se preparem, porque o sistema não vai aguentar isso, mas você vai se segurar. Você vai permanecer firme. Não negocie a unção que o Senhor deu para a sua família, para a sua casa. Aplauda Jesus com toda a sua força. Pastor. Você pode voltar para o seu lugar com essa presença aí maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Digno, santo é o Senhor. Amém, igreja? Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Te adoramos, Jesus, te bendizemos. Queremos dar bem-vindos a todos nessa noite, nesse lugar de celebração, nesse lugar de adoração. Glória a Jesus. Quem está conosco pela primeira vez, levante aí uma das mãos. Pela primeira vez, que alegria, honra. Mais alguém pela primeira vez aqui? A galera. Mais alguém aqui? Para cá? Primeira vez, Deus abençoe. E aqui também? Sejam bem-vindos. Que alegria, mais alguém aqui? Para cá? Primeira vez, pastor, também seja bem-vindo.
Primeira vez? Mas a primeira vez foi ontem, tá? Brincadeira. Glória a Deus. Mais alguém? Por favor, igreja, fique de pé e aplauda nossos visitantes da noite. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a casa do Pai, é a casa... Pode sentar. Sejam bem-vindos, essa é a casa do Pai, para juntos celebrarmos, adorarmos o Senhor. Sejam todos bem-vindos. Amém? Tem um pedido de oração aqui, e é até uma carta, né? E nós fazemos um momento de intercessão, um momento de clamor, de oração. E nós vamos orar por essa pessoa. Glória a Jesus. Mário ou Maria Luísa? Maria Luísa, né? Para orar pela Maria Luísa. O irmão que me entregou isso aqui. Cadê o irmão? Para orar pela Maria Luísa. Amém. Vamos interceder por ela. Fique de pé, igreja, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Essa pessoa está internada no Euro. Levante as suas mãos. Esses dias a gente clamou por uma pessoa que também estava desistindo da vida, tentou contra a própria vida, estava na UTI. Nós estamos em oração. Amém, queridos? Aleluia. E para essa Ana que nós oramos, estávamos orando, eu pedia, Senhor, o Senhor é a vida. Convence ela. Convence ela com a vida. Amém, queridos? E aonde ninguém pode chegar, o Senhor pode chegar. Faz algo novo, Senhor, na vida desta menina, desta mulher. E hoje nós temos mais um pedido aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te adoramos, te bendizemos. Nesse momento agora, Senhor, nós queremos interceder por aqueles que estão longe de nós, mas tão perto do Senhor, Pai. E nós pedimos a sua intervenção de misericórdia sobre a vida desta mulher, Maria Luísa. O mal, Senhor, se apoderou da sua mente, do seu coração. E é nesse momento, Pai, que o Senhor pode nos resgatar. E nós pedimos, Pai, um resgate de vida sobre a vida desta mulher. Lá agora, Senhor, na UTI, nós pedimos, Pai, a visita extraordinária do Senhor, do seu Espírito, de misericórdia. Muda, Senhor, a sentença. Se há alguma legalidade do inimigo contra a vida desta mulher, nós clamamos, caia por terra. Todo mal seja vencido, no nome de Jesus nós profetizamos isso. E pedimos, Pai, a vantagem do Espírito Santo do Senhor nisso tudo. A vantagem do Espírito Santo do Senhor sobre todo esse processo, Pai. Nós pedimos a cura, a recuperação, Pai, uma nova chance. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim, nós oramos por aqueles que estão enfermos. Pai, vem com a cura. O Senhor é o nosso milagre. Vem, Senhor, e nos dê experiência, mesmo, Senhor, nos dias escuros, mesmo na enfermidade, Pai, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja encontrado em adoração, Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, glória a Deus. Queridos, assim de pé, nós também queremos orar, consagrando ao Senhor as nossas ofertas e dízimos.
Se você tem aí a sua oferta, o seu dízimo, é hábito nosso todo culto de domingo também adorar a Deus, expressando ao Senhor essa dedicação, amém? Com coração alegre. Se você tem aí, você vai pegar aí os envelopes, e aí nos envelopes, nas bolsas, nos bolsões das cadeiras, tem aí. Você também pode fazer isso pelo QR Code, tem também aí o código nos envelopes. Fique à vontade, levante as suas mãos, aleluia. Assim, depois de orar, você pode trazer ao Senhor a sua dedicação aqui no altar. Pai, em nome de Jesus, te engrandecemos, te louvamos, Pai, por essa incrível oportunidade de estarmos juntos nessa noite, para te adorar. E Pai, nós queremos trazer para o teu altar, para esta casa, Pai, Senhor, um símbolo da nossa gratidão, um símbolo, Senhor, do nosso presente em amor, pela obra da tua casa, pela obra do Senhor neste lugar. Pai, fomos abençoados, e por isso então nós entregamos a nossa oferta, o nosso dízimo, porque o Senhor já nos deu primeiro. Aleluia. Então agora, Senhor, Pai, para o sustento da obra do Senhor, para os investimentos da obra do Senhor, nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas. Continue, Senhor, a tua providência sobre esta casa, este lar, esse trabalhador, esta trabalhadora, este homem, esta mulher que trabalha. Que, Pai, a nossa mão e o fruto, Pai, do nosso trabalho seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Assim também profetizamos a bênção do Senhor sobre nossa cidade. Pai, a terra, a água deste lugar seja abençoada pelo Senhor. As plantações e as criações sejam abençoadas pelo Senhor. Abençoa, Pai, todo empreendimento no campo, todo empreendimento na cidade. Pai, onde há uma porta aberta, Pai, para gerar renda para as famílias, os habitantes deste lugar, seja a tua bênção, seja a tua providência, seja a tua prosperidade, no nome de Jesus, Pai. Assim também profetizamos, em nome de Jesus, amém, amém? Se você tem uma oferta, com alegria dedicar, saia do seu lugar, vamos adorar o Senhor, o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Pastor, por favor, fique à vontade. Simbora. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém? Aleluia. Já estamos sentindo saudade de vocês, que já vamos embora amanhã. Esperava, cadê me ajude aí, irmãos. Irmãos, que honra, que privilégio poder ter conhecido vocês. E eu tenho certeza que não será apenas uma agenda, só pela agenda, mas eu creio que mais do que uma agenda, há uma conexão no Espírito. Eu creio que muita coisa vai acontecer entre nós, aí para que o reino do Senhor seja promovido nessa cidade, nesse lugar. Eu queria chamar o Mateus. Vem cá, Matt. Alguém vai fazer não?
Vamos lá, gente. Vocês estão aqui ou não? Quero chamar o Mateus. No final vocês vão fazer isso naturalmente, com certeza. Gente, é um privilégio poder apresentar o Matt. Eu estava conversando ali com alguns irmãos. Ele é casado com a minha filha, lógico, é meu genro, né? Então, e é uma honra poder apresentá-lo e eu tenho plena certeza que a palavra que ele vai liberar nessa noite vai ser algo maravilhoso, poderoso. Eu sei que muitos me conhecem mais do que o Matt, porque, para vocês terem uma ideia, quando ele tinha 7 anos, a mãe dele, o pai dele levava ele nas minhas conferências. Então, hoje ele é casado com a minha filha, ou seja, se cumpriu a palavra de uma geração, louvará a outra geração os feitos do Senhor, contará a outra geração os feitos do Senhor. Então, há uma conexão geracional. E eu vejo o Mateus como um daqueles que o Senhor está levantando nesse tempo para tocar essa geração com algumas palavras incríveis, maravilhosas. Ele e minha filha tem um ministério chamado Ignis. Se você puder também entrar nas redes sociais. Essa canção que nós cantamos, Tu És o Rei, né? Que cantamos agora com vocês, né? Ele é a estrela da manhã. Eles gravaram essa canção e foi maravilhoso. Eu tive uma participação ali, profética. E ele tem carregado uma palavra maravilhosa para esse tempo. Então, quero te estimular você pegar tudo que você tem que pegar nessa palavra hoje. Fala para o seu irmão, tá? Se prepare aí que o negócio vai ser forte, amém? Glória a Deus. Então, eu queria que vocês fizessem algo. Se você puder levantar as mãos aqui e alta voz, se você puder abençoá-lo aqui, vai abençoando a vida do Matt aqui, pedindo, Pai, a revelação clara da tua palavra. Mais alto, irmão, mais alto. Profetiza aqui sobre ele. Saúde, renovo espiritual, renovo físico, renovo emocional. E que nenhuma palavra nessa noite se perca, caia em terra fértil nesse lugar. Espírito da revelação vem sobre esse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. É uma honra estar aqui com vocês nessa casa. Como Davi já me apresentou, eu sou Mateus. Mas você pode me chamar de Matt. Fala aí, Matt. Não, fala de novo, Matt. Matt, isso, só para você decorar. Porque é assim que meus amigos me chamam. E vocês já são meus amigos. Então é assim que vocês me chamam. Matt, fala mais uma vez aí, Matt. Matt, eu sou casado há quase 10 anos com a Rebeca. E tenho um filho chamado Gabriel, de 2 aninhos. E nós temos servido o Senhor, e é um privilégio mesmo estar num lugar onde as pessoas têm fome e sede da presença de Jesus. E desde ontem eu tenho sentido que aqui é um lugar em que as pessoas têm fome e sede da presença de Jesus. Essa é uma casa que não se move por evento, mas se move por relacionamento. Essa é uma casa que não se move por momento, mas se move por continuidade. E nessa noite eu sei que vocês têm muita fome e sede da palavra. Tem ou não tem? Então vamos lá, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. E o meu tecladista, cadê você? Cadê você? Venha. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. E para quem prestou atenção ontem, vai ver que essa é a mesma base do texto que nós começamos ontem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Eu prometo que eu vou ser breve, mas eu queria a sua total atenção aqui nessa noite, porque a gente vai mergulhar um pouquinho mais na revelação do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35, você pode acompanhar pela sua Bíblia. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar pelo seu smartphone, ou com alguém que está do seu lado, ou aqui também, aleluia, aqui também. Então vamos lá, eu vou ler na minha versão para a gente ganhar tempo, mas você vai acompanhando aí. No dia seguinte, João estava outra vez ali, João Batista, outra vez ali com 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus,
voltando-se vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Outras versões: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Outras versões: onde estás hospedado? Ele lhes disse: vinde e vede. Outras versões: vem e vê. Foram, pois, e viram onde morava, e já era cerca das 16 horas da tarde. E aí agora, olha que loucura o versículo 40. Era André, fala comigo, André. Fala de verdade, André. Era André, irmão de Simão. Agora fala comigo, Simão. Simão. Então André era irmão de quem, gente? E Simão era irmão de quem? André, isso, um dos dois que ouviram aquilo de Jesus e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Versículo 42, e o levou a Jesus, e Jesus, olhando para ele, disse: tu és Simão, filho de João. Outras versões, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. De novo, tu és Simão, filho de João. Então vamos junto. Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Até aqui por enquanto, vamos lá. Eu preciso de um João Batista. Vem, meu churrasqueiro, vem. João Batista, a barba para fazer, um cara meio rústico. Sobe aqui, João, vem comigo. João Batista. João, ele estava no deserto e ele estava com 2 dos seus discípulos. E agora eu preciso de 2 discípulos. Você, vem, você. Ele do lado, você, vem. Vem um discípulo aqui e vem mais um, vem. Então bora. Vem 2 discípulos de João. Venham meus discípulos de João. João Batista, ele está no deserto, como Davi falou muito bem ontem. Ele está falando com 2 dos seus discípulos. E o texto que nós lemos fala que conforme João está falando com 2 dos seus discípulos, tem alguém que passa. Quem passa, gente? Jesus. Quem é que passa? Jesus. E eu vou fazer o papel dele porque dizem que eu pareço com ele. O The Chosen da Shopee, né, irmãos? Jesus passa e aqueles 2 discípulos que estavam com João, o que eles fazem? Eles começam a seguir Jesus. João não, João fica lá, só os discípulos começam a seguir Jesus. E Jesus percebe que está sendo seguido, olha para eles e fala: ei, o que vocês querem? E aqueles 2 discípulos, como Davi disse ontem, podendo pedir qualquer coisa, eles olham para Jesus e falam: Jesus, nós só queremos saber onde o Senhor mora. Jesus, nós queremos conhecer a sua casa. E aí Jesus olha para aqueles 2 e fala: vocês querem conhecer minha casa? Então vem e vê, vem. E mostra a sua casa para eles, e eles ficam o dia com Jesus. Agora sabe o que é interessante? Ontem o Davi comentou que aqueles 2 discípulos, podendo pedir qualquer coisa, eles pediram a presença, ou seja, eles pediram relacionamento. Podendo pedir qualquer coisa, eles podiam pedir qualquer coisa, mas eles pedem relacionamento com Jesus. E Jesus fala: vem ver. Agora sabe o que é interessante? Que aqueles 2 pediram para conhecer o que de Jesus, gente? A sua casa. Agora olha bem na bolotinha dos meus olhos aqui. Isso, bem na bolotinha dos meus olhos. Veja, aqueles 2 pediram para conhecer a casa de Jesus. E a nossa casa é o lugar em que as pessoas de verdade nos conhecem. Você pode ser lindo aqui no domingo à noite, mas teu cônjuge te conhece. Cadê os jovens e adolescentes empolgados aqui nessa noite? Empolgados, isso. Vocês podem ser maravilhosos aqui nas 4 horas de adoração, e aleluia, venha e queime mesmo. Mas quem te conhece é a sua mãe, quando ela pede para você secar uma louça. Temos um fala-Deus lá no fundo. Ele está vindo. Quem te conhece de verdade é quem está dentro da sua casa. E olha aqui para mim, porque isso é muito profundo. Veja, João era um homem de Deus ou não era, gente?
Era. Ele veio abrir o caminho do Senhor, não é verdade? Mas veja, João era uma baita referência de ministério, mas não tinha referência de casa. Uau! Ah, como eu queria um uau aí. Mas passou. Veja, João era um baita de um ministro do Evangelho, mas ele morava onde, gente? No deserto. A palavra fala que João era como uma vara que andava pelo deserto para um lado e para o outro, ou seja, ele tinha um baita de um ministério, mas ele não tinha referência de casa. Uau! Ah, obrigado por um aleluia. E aqueles 2 discípulos, eles pedem, sabe de uma coisa? A gente tem uma baita referência de ministério lá, mas a gente precisa também ter uma referência. Sabe, irmãos, eu não me impressiono com pessoas que têm milhões de seguidores. O que eu pergunto para elas é, deixa eu ver tua casa. Porque aqui no púlpito é muito fácil você usar um monte de técnica, é muito fácil você ter uma palavra bonita, mas como você está honrando a sua casa? Aqui é fácil você vir no domingo todo ajeitadinho e bonitinho, mas como você tem tratado os seus filhos? Ah, é maravilhoso que você esteja aqui, venha mesmo, venha nos domingos, venha nos encontros, mergulhe na presença, mas ei, não se esqueça que muitas das pessoas aí fora não estão se importando como você está se comportando aqui no domingo, elas estão olhando para você e vendo como você se comporta com a sua família, com a sua casa. E temos muitos pregadores maravilhosos aqui, em diversos lugares do Brasil, que são ótimos de púlpito, mas são péssimos de família. Que são ótimos de pregação, mas são terríveis de casa. E aqueles 2, eles falam, olha, está maravilhoso o ministério aqui, mas a gente também precisa de casa. É maravilhoso o domingo, mas a gente também precisa da terça-feira. Ah, é maravilhoso quando a gente está todos juntos e a gente canta e a gente até se arrepia, mas ei, olhe bem na bolotinha dos meus olhos, um momento aqui é maravilhoso, mas o momento vai passar, você vai continuar. Aqueles 2 foram ver a casa de Jesus, e eles ficam tão impactados com a casa de Jesus, veja, eles não ficaram impactados com o ministério de Jesus, eles ficaram impactados com a casa de Jesus. Obrigado, meu Deus, como eu queria um glória a Deus aí, gente. Por que, Matt? Porque na verdade o ministério saudável, ele depende de uma família saudável. E nós temos no Brasil muitos ministérios que parecem saudáveis por fora, mas estão podres por dentro. Porque na verdade, eles querem cuidar da grande igreja, mas não estão cuidando da pequena. Uau! Não estão valorizando a sua casa. E na casa, olhe bem na bolotinha dos meus olhos, a sua casa é o lugar onde tudo começa. Uau! Não é na igreja. A igreja faz parte, mas tudo começa na sua casa. E aí o que Jesus faz com eles? Fala, é mesmo, vem ver, passa um dia com Jesus. E aí um deles, André fica tão impactado com a casa de Jesus, que você sabe qual que é a primeira coisa que André vai fazer? André vai para a sua casa. Peraí, fica André, vem. Veja, eu não sei se você sabia, mas olha só, pouco se fala sobre André, não é verdade? A gente ouve muito mais falar sobre quem? O irmão dele, Simão. Pouco se fala sobre esse homem, mas ei, a gente valoriza muito aqueles que são mais falados, não é verdade? Que são mais conhecidos, que têm mais projeção. Mas olha aqui, com muito amor, deixa eu te falar algo. Talvez se André não fosse para a casa de Jesus, Pedro nunca chegaria nele. André vai para a sua casa, e eu não sei se você sabia, mas André, ele é conhecido depois, lá na frente, como um grande evangelista. Ele viaja às nações para pregar o evangelho, mas antes de viajar às nações, ele começa na sua casa. Aleluia! E aí André, vai para a sua casa, André. André vai para a sua casa, e ele vai trazer seu irmão Simão. Vai, André. Traz seu irmão Simão para mim, André. Vem, Simão. Vem, Simão. Pode aumentar um pouquinho o teclado? Pode aumentar um pouquinho. Isso. E quando eu vier, você vem comigo, meu tecladista. Você está ministrando comigo hoje, nós estamos juntos. Então, André, traz seu irmão. Quem que é esse aqui, gente?
Simão. E essa é a primeira vez que Jesus vai ver Simão, de acordo com os relatos bíblicos. E Jesus do nada, Jesus olha para Simão, do nada, André, vem de lá e traz Simão para mim. Isso, vem André, traz Simão para mim. E essa é a primeira vez que eu estou encontrando com Simão. E peraí, antes de mais nada, o texto que a gente leu fala que então Jesus olha para Simão, do nada, irmãos, do nada, Jesus olha para Simão e fala: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. Agora me diz uma coisa, gente, nesse momento Jesus olha para ele e fala: tu és Pedro? Não, Jesus fala: tu és Simão, tu serás Pedro, mas hoje tu és Simão. E às vezes a gente não para prestar atenção, mas veja, não é no mínimo engraçado o que Jesus está fazendo? Preste atenção, Jesus está chegando a alguém que tem um nome e falando que essa pessoa vai ter outro nome? Vamos trazer para os nossos dias. É como se eu chegasse nele, como você chama? Lucas. É como se eu chegasse no Lucas, nunca vi o Lucas, é a primeira vez que eu estou vendo o Lucas. Eu olho bem para o Lucas e falo: tu és o Lucas, tu serás chamado João Kleber. Para. Irmãos, sejam sinceros comigo, faz algum sentido o que eu fiz com o Lucas? Nenhum. Mas não é isso que Jesus fez com Simão? E por que é que Jesus está mudando o nome de Simão do nada? E eu nunca havia entendido isso, até que eu comecei a estudar com um mestre, que estudou aos pés dos rabinos lá em Israel, e ele disse: Matt, no nosso contexto isso não faz sentido, porém, os rabinos entendem que existem 4 princípios que podem mudar o destino de um homem, e um deles, ou de uma mulher, e um deles é o nome. Uau! É por isso que você vai ver Deus encontrando com algumas pessoas e mudando o que delas, gente? O nome. Quantos lembram de Abrão? Qual que era o destino de Abrão até encontrar com Deus? Não ter filho nenhum, não ter continuidade nenhuma, não ter legado nenhum. Mas a partir do momento que Abrão encontra com Deus, Deus muda o nome dele. E de Abrão ele se transforma em Abraão, e de um homem que humanamente na terra não tinha legado nenhum, não tinha continuidade nenhuma, Deus olha para esse homem e fala: olha, se a terra diz que você não teria filhos, que você não teria legado, que você não seria próspero, que você não daria continuidade, eu olho para o mesmo homem, no mesmo lugar e digo: tu serás um pai de multidões, de ti fluirão nações, desse lugar em que eu te coloquei, fluirá nações. Por quê, Matt? Porque Deus não vê como o homem vê. Enquanto os homens estão focados apenas nas coisas externas, Deus está projetando algo que é eterno. Uau! Então veja, o que Jesus está fazendo com Simão é só mudando uma letra? É só mudando uma palavra? Não, ele está projetando um novo destino. E quantos lembram de Sarai, que não poderia ter filho, a esposa de Abrão? E Deus chega nela e muda o que dela, gente? O nome. E o destino dela é mudado de um ventre que não podia ter filhos, um ventre que era cerrado, para um ventre que foi mãe de nações. Uau! E Jacó, que de um homem Deus o fere e gera Israel, uma nação. Obrigado por Então o que Deus está fazendo aqui, o que Jesus está fazendo aqui é falando: olha, hoje tu és Simão, mas tu serás Pedro, ou seja, eu vou mudar o teu nome, eu vou mudar o teu destino. Mas vem comigo, gente. Parece que na antiga aliança Deus chegava, mudava o nome daquela pessoa, e aí o destino parece que a partir dali já era traçado e mudado. Porém com Simão foi diferente. Simão, Jesus chega nele e não fala agora: tu és Pedro, ele fala: tu és Simão, tu continuarás sendo Simão, e aí lá na frente tu serás Simão, mas lá na frente tu serás chamado Pedro. Mas hoje tu és Simão. E eu sempre perguntei para o Espírito Santo assim, João, perguntava assim para o Espírito Santo: por que é que parece que antes bastava um momento acontecia e o nome era mudado, o destino era mudado, mas agora parece que não é num momento só, não é num evento só. E eu senti o Espírito Santo falando comigo, e se isso mexer com você, eu espero que você deu glória a Deus mais alto dessa noite. Eu senti o Espírito Santo falando comigo, sabe por quê, Matt? Porque a partir da minha vinda, a partir da vinda do Espírito Santo, em que todos nós temos acesso a Ele,
não é apenas um momento que muda o teu destino, mas é um relacionamento que muda o teu destino. Fale comigo, um momento, fala de verdade, igreja, um momento muda o meu dia, mas um relacionamento transforma a minha vida. Uau! Um momento é bom, mas o momento passa. Um culto é bom, mas o culto acaba. A minha pergunta para você nessa noite não é quem você é quando você está aqui. A minha pergunta é quem você é quando as luzes se apagam. Quem você é quando o culto acaba. Um momento até te dá um arrepio, mas um relacionamento te dá um arrepio por dentro, que está te transformando lá dentro. Um momento ele até te emociona, e ele é bom, continue vindo nos momentos, nos cultos, nas células, nos momentos, aleluia, obrigado pelos eventos, pelas conferências, isso é muito bom, mas se a gente vive de momento em momento, nosso destino nunca é transformado. E eu tenho certeza que você conhece pessoas que vêm nos momentos, que vêm nos cultos, e você vai olhar para a vida dessa pessoa 6 meses, 1 ano depois, e é a mesma de 1 ano atrás. É verdade ou não é, gente? Porque muitas vezes o momento é tão bom, que se contenta com o momento e não parte para um relacionamento, e o que muda o destino é o quê? Simão entendeu, Simão disse, espera aí, o momento é bom, né, Simão? Mas eu quero o quê? Relacionamento. Então vamos, Simão, nós vamos andar junto. E os outros discípulos, e João, pode sair do deserto, João, e os outros discípulos estão liberados, vai ficar só Simão comigo aqui. Simão fica. E Simão começa a andar com Jesus, e Simão começa a ver o que Jesus fazia, e ouvir o que Jesus dizia. Agora veja, me diga uma coisa, quando Jesus chegava, e dava aquele discurso, e milhares de pessoas eram impactadas, Simão estava ou não estava, gente? Estava. Mas quando Jesus mandava só os discípulos que tinham um relacionamento, para dentro do barco, passar perrengue no meio da tempestade, Simão estava também ou não estava? Estava. Me diz aqui uma coisa, quando Jesus multiplicava os pães e peixes, e milhares de homens, mulheres e crianças eram alimentados, Simão estava ou não estava, gente? Estava. Mas ei, quando Jesus chamava só os 3 para orar no monte, Simão estava também ou não estava? Às vezes pegava no sono, mas estava lá. Estou de olho. Dorme não. Simão, ele estava no momento ou não estava, gente? Claro que estava, mas além do momento. Quando o momento acabava, ele continuava. Quando o culto acabava, ele permanecia. E quando tinha milagre, ele desfrutava, mas quando não tinha, ele continuava sendo fiel. E às vezes ele errava, mas se arrependia e permanecia. E Jesus chegava e dava umas bordoadas nele, mas continuava. Porque o grande lance muitas vezes não é apenas a forma que você está começando, mas é como você está se mantendo no caminho. Uau! A gente é uma geração que é ótima em conquistar, mas é péssima em manter. A gente é uma geração que é ótima em desbravar, mas é péssima em dar continuidade. E é por isso que nessa noite, se você está se perguntando qual que é o tema dessa mensagem, que até agora ele não falou, o tema é continuidade. Por que, Matt? Porque essa conferência vai acabar, mas você vai continuar. E eu espero que daqui 6 meses ou 1 ano, quando a gente voltar, a gente encontre essa igreja, sim, nas dificuldades, nos problemas, nas alegrias, nas vitórias, nas derrotas às vezes, nos momentos tristes, nos momentos alegres, mas quer saber que no meio de tudo isso, nada isso impeça vocês de dar continuidade. Simão entendeu, ele começa a andar com Jesus, agora vem comigo, e eu já vou indo para o encerramento. Não, vamos de novo, Simão, que agora eles vão entender. Simão está aqui comigo, e agora nós vamos para o encerramento. Ai, gente, vocês são tão espontâneos. Você sabe qual o significado da palavra Simão na raiz do hebraico? Isso é muito bom. Simão vem da palavra Shema, que significa, olha isso, que significa aquele que ouve. Anote aí, Simão significa aquele que ouve. Mas você sabe o que significa Pedro?
Pedro, entre diversos significados, a palavra Pedro, Petra, ela dá origem ou está envolvida com palavras como, olha isso, pedra, rocha, constância, firmeza, inabalável. Então Jesus está chegando naquele que ouve e falando, olha Simão, hoje tu és aquele que ouve, porém se você andar comigo, se você tiver um relacionamento, aos poucos eu vou te transformando numa pedra, rocha, constante, firme, inabalável. Mas hoje tu és apenas aquele que ouve. E agora me fala aqui, gente, uma coisa, vamos lá, bem honestamente, qual que você acha que é a geração de todos os tempos que mais é aquela que ouve? Eu vou melhorar a pergunta. Qual que você acha que é a geração de todos os tempos que mais tem acesso à informação? Vamos lá. Há pesquisas que falam que as nossas crianças de 5 a 7 anos, elas têm mais acesso à informação do que um rei que viveu na Idade Média e detinha todo o conhecimento. Uma criança de 5 a 7 anos. Vamos lá. Se você quiser saber o significado da palavra onomatopeia, você vai lá na Biblioteca Pública de Cacoal, abre um dicionário velho e empoeirado, tira o pó, e procura a palavra onomatopeia. É isso que você faz, irmão? Ou você pega o seu celular, entra no Google, digita onomatopeia errado. Vai H ou não vai? O Google corrige para você e te dá milhares de resultados possíveis em frações de segundos. Quantos vão na biblioteca pública? Quantos vão no Google, irmãos? Então vocês concordam que nós somos a geração de todos os tempos que é mais aquela que ouve ou não? Mais Simão de todos os tempos, mas me corrijam, mais experientes que eu que estão aqui, me corrijam se eu estiver errado, que ao mesmo tempo que nós somos uma das gerações que mais ouve de todos os tempos, infelizmente, nós somos uma das gerações que é menos rocha, constante, firme e inabalável de todos os tempos. E aqui eu não vim profetizar isso sobre você, não, eu estou falando que os dados nos falam. Os dados nos falam que hoje nos Estados Unidos, dentro das igrejas, cerca de 50% dos casamentos estão acabando em divórcio, dentro das igrejas, porque nós amamos começar, mas somos péssimos em dar continuidade. Sabe por quê? Porque começar é muito empolgante, mas a continuidade exige relacionamento, a continuidade exige humildade, a continuidade exige perdão, a continuidade, ela é provada no decorrer do tempo. Simão entendeu, peraí, eu sou aquele que ouve, mas eu quero me tornar uma rocha constante, firme e inabalável. Então eu preciso de relacionamento. Porque o único jeito de eu ter o destino da minha família mudado é quando eu tiver um relacionamento. O único jeito de eu ter o destino da minha empresa mudado é quando tiver um relacionamento. O único jeito de eu ter o destino dos meus filhos mudado é quando eu me colocar num lugar de relacionamento. Então quer saber o que eu vou ter? Eu vou ter relacionamento. Até o momento em que a palavra fala que em Mateus 16, em Mateus 16, Simão não vai embora não. Em Mateus 16, Jesus está numa multidão gigantesca, irmãos. E sabe quem ele chama? Ele chama os seus discípulos. E discípulo é quem tem relacionamento. E aí ele fala o seguinte: vem discípulo, cadê meus discípulos que estavam aqui comigo? Vem. Cadê mais um que estava por aqui? Onde está você? Não, João não, João fica lá no deserto ainda. Não, fica aqui embaixo agora. Desce, Simão. Porque agora é o seguinte: Jesus chama os seus discípulos, olha aqui para mim, gente, fica de frente para mim. Jesus chama os seus discípulos, aqueles que tinham o que com ele, igreja? E aí ele olha para aqueles discípulos e fala o seguinte: ei, meus discípulos, vocês que estão comigo todo dia,
Vocês que estão comigo nos momentos, nos cultos, nas células, nas conferências, mas também estão comigo lá dentro do quarto. Estão comigo quando ninguém vê. Estão cantando para mim tudo desafinado lá no banho. Eu sei, eu estou ouvindo. Que bom que eu não recebo como nota musical, eu recebo como aroma suave, então tá bom. Aleluia. Meus discípulos, amém, ele bem feliz, amém. Que bom que Deus não recebe a música, ele recebe o meu coração queimando por ele, amém. Isso. Vocês que têm um relacionamento, o que é que o povo fala sobre mim? Traduzindo, o que é que o povo que está no evento, que está no momento, que está no culto, mas que não tem um relacionamento? O povo que quer desfrutar das minhas mãos, o povo que só quer saber o que eu posso dar, o povo que quer o meu milagre, o povo que quer a minha multiplicação, o que é que o povo fala sobre mim? E aí Jesus olha para os seus discípulos, e veja, por que Jesus aqui não chama todo o povo, ele só chama os seus discípulos? Jesus poderia chamar todo o povo, ei multidão, o que é que o povo fala sobre... Não, ele chama os seus discípulos. E qual que é a diferença, Matt, entre discípulos e multidão? Sabe qual que é a diferença? Olha aqui na bolotinha dos meus olhos, isso, olha bem na bolotinha dos meus olhos. A diferença é que, olha isso, o povo só está com você enquanto você fala aquilo que ele quer ouvir. Uau! A grande multidão só está com você enquanto o seu discurso é agradável a ela. Mas o discípulo, ele sabe, e vai ter que ter o glória mais alto dessa noite, ele sabe, que mesmo quando ele é corrigido, com amor, com graça, com verdade, com equilíbrio, sim, mas mesmo quando ele é corrigido, é porque o pai corrige o filho a quem ama. O povo, quando Jesus estava falando sobre fogo, Jesus começava a falar sobre fogo, o povo estava lá curtindo, compartilhando, ah meu Deus, esse rios vai bombar, eu vou enviar para toda a minha família, ele está falando sobre fogo, vou enviar para os meus amigos, meu Deus, esse negócio de fogo é bom demais, vamos enviar o fogo para todo mundo. Aí Jesus falava assim, gente, isso aí, o fogo é maravilhoso, mas agora vamos falar sobre caráter. Deixa de seguir. Enquanto Jesus estava falando sobre prosperidade, o povo estava lá, oh meu Deus, vem em mim, é prosperidade, é a bênção, eu quero, é que... Irmãos, tem problema em pedir? Não, até porque a palavra nos instrui a pedir mesmo. Mas veja, quando Jesus está falando sobre prosperidade, estavam lá bombando, nossa, vamos seguir esse cara até o fim, falando sobre bênção, sobre prosperidade, é coisa nova, é vitória, eu quero isso aqui compartilhar. Mas aí Jesus falava assim para eles sobre generosidade. Ele entendeu. Ei, veja bem, o povo quer as mãos, mas o discípulo quer o coração. A grande multidão quer o que Jesus pode dar, discípulo quer saber quem Jesus é. A grande multidão se move por evento, mas o discípulo ele se move por relacionamento. E deixa eu profetizar aqui nessa noite, eu profetizo que essa igreja, independente de o que acontecer, vai permanecer fiel nos relacionamentos que ela tem com o Senhor e uns com os outros, não importa o que acontecer, essa igreja vai ser conhecida como uma igreja que tem relacionamento. Porque se não tem relacionamento, tem prazo de validade. Tudo que é movimento, que não tem relacionamento, tem prazo de validade. Mas o relacionamento, ele tem continuidade. E aí, Jesus olhando para os seus discípulos e perguntando, o que o povo fala sobre mim, gente? E aí os discípulos olham para Jesus e falam o seguinte. Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista, ou algum dos profetas. Espera aí, gente, uns dizem que tu és Elias. Elias era o quê, gente? Profeta. Jeremias era o quê? Profeta. João Batista era o quê? Profeta. Ou algum dos profetas. Veja, pode tirar o texto aqui para mim? Isso, obrigado. Veja, Jesus, isso é incrível. Jesus pergunta o que o povo pensa sobre ele. O povo achava que ele era como um profeta. Por quê? Porque ele agia como um profeta, ele se manifestava como um profeta.
Ele pregava como um profeta, ele fazia milagres como um profeta. Veja, o povo sabia o que Jesus fazia. Olhe bem na bolotinha dos meus olhos. A grande multidão sabe o que Jesus faz, mas a grande multidão não sabe quem Jesus é. Uau! Eu tenho certeza que você conhece pessoas que talvez nunca foram numa igreja, talvez nem acreditem em Deus, mas elas já ouviram falar sobre algo que Jesus fez na vida de alguém. É verdade ou não é? Nem acredita, mas já ouviu falar. A grande multidão ouve falar do que Jesus faz, mas quem é discípulo desfruta de quem Jesus é. Oh meu Deus, é por isso que Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês? O que é que vocês falam sobre mim? Então a palavra fala que Simão, Simão olha para Jesus e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não fala: tu parece fulano, tu parece ciclano, tu parece beltrano. Ele fala: tu és, porque eu não te conheço só de ouvir falar, eu te conheço de estar contigo, de ter relacionamento contigo, de sorrir contigo e chorar contigo, de me entristecer contigo e me alegrar contigo, de ter vitória contigo, mas ter derrota também contigo. Porque o mais importante não é o que está acontecendo do lado de fora, é o que está acontecendo do lado de dentro. E eu vou te falar um dado agora que vai te deixar chocado. Você sabia que até esse momento, olha isso, estudiosos dizem que até esse momento a palavra Cristo nunca havia sido dita na terra antes. Eu vou repetir, pode pesquisar na sua Bíblia. Estudiosos e teólogos dizem que até esse momento a palavra Cristo nunca havia sido dita na terra antes. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: Simão é aquele que... Como que aquele que ouve fala algo na terra que ninguém disse antes? Como que aquele que ouve traz uma revelação para a terra que ninguém disse antes? É por isso que nessa hora, meu Deus, você está empolgado aí comigo ou não, igreja? Vontade de sair correndo aqui. E talvez você pense assim: puxa, mas esse menino, todo esquisito com esse cabelo aí, e fica andando de um lado para o outro e não para quieto e fica se manifestando. Irmão, se você grita e pula para o seu time de futebol, por que você não faz isso na casa do Senhor? Tem um aleluia aí ou não tem? Aleluia! Se você tem 7 horas para assistir dorama, por que você não pode ficar 2 horas na casa do Senhor? Porque a gente reclama se o culto acaba meia hora depois, mas quando o seu doraminha, quando o seu Netflix está passando, você não vê o tempo passar. Sabe por quê? Porque tempo você tem, o que você não tem é prioridade. Entrei no modo profético agora, irmãos. A gente quer falar de relacionamento, é muito bonito no domingo, mas quando o domingo acaba, quando você tem que escolher entre um jogo de futebol e ficar na presença, quando você tem que escolher entre um filme e ficar na presença, é aí que você é provado, porque aqui você demonstra, mas em casa você é provado. Uau. Aqui você demonstra, mas em casa você prova. Jesus olha para Simão, e Simão fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa hora, peraí, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Peraí, nenhum pregador famoso falou isso antes, nenhum vídeo do YouTube falou isso antes, ninguém nessa terra falou isso antes. Peraí, isso aí não é uma informação, isso é uma revelação. E agora prepara para o glória, irmão. É por isso que nessa hora, vem comigo meu teclas, nessa hora,
Jesus olha para Simão, para quem, igreja? Simão, aquele que ouve e fala: tu és bem-aventurado, Simão, 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 porque não foi carne e nem sangue, tem um aleluia, que te revelou. Como assim, Matt? Porque informação você consegue no Google, mas revelação você só consegue quando você começa a se relacionar e ouvir o teu Pai que está no céu, e ouvir o teu Pai que está no céu, e Ele olha para ele e fala: mas também te digo, tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Simão, tu é aquele que ouve, mas tu não está só ouvindo o que a terra diz, tu está ouvindo o que meu Pai fala. Pois também te digo, tu és Pedro. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que te dou a chave do reino dos céus, e o que tu ligares na terra será ligado no céu. Desligares na terra, desligado no céu. Pedro, tu escolheu a boa parte. Tu escolheu o relacionamento, perfeito não é, mas tu escolheu o relacionamento. Então quer saber? Hoje eu mudo o teu nome, eu mudo o teu destino. Tu és e está se tornando uma rocha constante, firme, inabalável. Tu és Pedro. Uau! Gente, foi porque ele acertou tudo? Foi porque ele foi o melhor? Foi porque ele só fez coisas maravilhosas? Não. Mas foi porque, podendo escolher qualquer coisa, ele escolheu uma: relacionamento. Uau. Faz um favor para mim, dá um cutucãozinho bem de leve na pessoa que está do seu lado, bem de leve, e fala assim: relacionamento. Agora dá um cutucãozinho na pessoa do outro lado que você ignorou primeiro, isso, e fala para ela: relacionamento. Agora vem comigo, Simão, vem, sobe aqui, vem, porque agora esse homem acaba de descobrir quem Cristo é. Pedro acaba de descobrir quem Cristo é. Cadê a torcida de Pedro aí, gente? Aleluia! Meus discípulos podem voltar. Pedro fica, Pedro, ele quer ir, eu pego ele vai dar continuidade até o fim. Como você estaria se sentindo se você fosse Pedro agora? Me fala. Empolgado? O cara. Pedro, peito inchado que agora você é o cara. Me diz aí, gente, como é que você estaria se sentindo se você fosse Pedro agora? Me diz. Feliz, abençoado. Tem alguém aqui que nem eu ia estar pensando: pode vir o que vier, eu vou até o fim dar continuidade nesse negócio? Tem alguém aqui ou não? Eu estaria assim: pode vir o que vier, eu vou dar continuidade até o fim. Então Pedro, ele está empolgado. Pedro fisiculturista. Pedro está empolgado, ele está feliz demais. Isso aí, Pedro, empolgadão, andando para um lado do outro, meio inquieto, meio felizão, porque Pedro era meio assim, isso, felizão, Pedro. E aí você sabe o que acontece com Pedro alguns versículos depois, gente, bem empolgados, fale assim comigo: Pedro nega Jesus. Eu vou levar esse cara comigo nas viagens. Meu Deus. Ei, Pedro estava empolgadaço ou não estava, gente? Estava, voando. Eu vou dar continuidade até o fim. E aí Pedro vem e faz o quê? Vem comigo. Então, Matt, sua pregação não faz sentido. Por quê? Você está falando que eu vou me encontrar com Jesus. Eu vou nos encontros, nos cultos, nas células, vou. Nas conferências, vou. Aí ele vai mudar o meu nome, ou seja, ele vai mudar o meu destino. Sim, ele vai.
Mas e Pedro, que pisou na bola mesmo depois de ter o nome mudado? E sabe o que isso nos ensina, irmãos? Algo simples, mas profundo. Isso nos ensina que as pessoas vão errar com você. Isso nos ensina que os seus líderes vão errar com você. Os seus pastores vão errar com você. Os seus pais vão errar com você. Os seus filhos vão errar com você. Você vai errar. Mas sabe o que eu amo? Que a história de Pedro não acaba aqui. Tenham glória a Deus. Que a história de Pedro não acaba aqui. Mas Pedro se sente tão mal nessa hora, tão mal, que sabe qual que é o próximo texto que vai falar sobre ele? Não precisa abrir, para a gente ganhar tempo. Mas o próximo texto que fala sobre ele é de João 21, em que Pedro está tão mal por ter pisado na bola com Jesus, que sabe o que ele fala? Vamos pescar. Vamos pescar. Vamos pescar. Esse negócio de ser discípulo é muito difícil. Esse negócio de pagar o preço é muito difícil. Esse negócio de ministério é difícil demais. Quer saber? Veja, olha isso. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes de encontrar Jesus. Meu Deus. Vamos voltar a ter os hábitos que a gente tinha de antes de encontrar Jesus. Parece que é mais fácil. Parece que é mais tranquilo. E sabe o que os discípulos que estavam com ele falam? Nós vamos também. Agora cadê os discípulos que estavam com ele? Eu vou liberar você que você está numa tarefa árdua aí com a sua pequena discípula. Vem você se transformou nele agora, vem. E cadê meu outro discípulo? Cadê meu outro discípulo? Está lá, vem. E agora sobe aqui, gente, porque agora a gente vai pescar. Esse negócio de ser discípulo não dou conta não. É difícil demais, vamos voltar a pescar. Pega a rede aí, gente. Está na mão. E peraí, nós somos profissionais, vocês são profissionais de pesca. Estudiosos dizem que esses homens aqui, as famílias deles tinham empresa de pesca, gente. Ou seja, eles eram pescadores, eles sabiam o que estavam fazendo. Garante, confia. Pega a rede aí, nós vamos jogar para o lado esquerdo, lá. 1, 2, 3 e joga, e puxa. Não deixa dentro do mar não, irmão, você sabe o que você está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, jogou a rede. Pega a rede de novo. 1, 2, 3 e joga. Aprende rápido, né? Vai puxando. Tá leve, né? Você pegou alguma coisa? Nada. Você pegou alguma coisa, Pedrão? Não, nada. Peraí, a gente sabe o que está fazendo. Pega a rede, vamos jogar de novo. 1, 2, 3 e joga. E puxa. Vocês pegaram alguma coisa, gente? Eles passam a noite inteira pescando e não pegam nada. E agora vocês estão tristes. Espera aí, gente. A gente acabou de dizer que ele estava empolgado, que ele estava animado, que ele ia até o fim, que ele era corajoso, que ele... E agora? Passa a noite inteira e não pega nada. Ou seja, nem foi bom para ser discípulo e nem para ser pescador, que era o que ele era bom. Como você estaria se sentindo se você fosse Pedro agora? Triste, que mais? Frustrado, perdido, que mais? Fracassado, impotente. Já tentei de tudo, não dá. E sabe o que o texto de João fala? Depois você lê isso com calma. Mas o texto de João fala que Pedro tinha uma capa, uma túnica que ele usava. E ele se sente tão mal por negar Jesus, que sabe o que acontece com Pedro nessa hora? A palavra fala que Pedro havia tirado a sua túnica e estava nu. E quando a palavra fala de túnica, tem alguém que tem um casaco, alguma blusa, algum pano, alguma coisa que eu possa usar como uma túnica aqui para Pedro? Tem. Eu vou ter que jogar no chão. Tudo bem? Depois a igreja vai mandar um voucher de lavanderia para você. Pedro tinha uma túnica, uma capa que ele usava. E veja, olhe bem na bolotinha dos meus olhos. Quando a palavra fala sobre túnica, sobre capa, sabe sobre o que ela está falando normalmente?
chamado, ministério, autoridade e identidade. Uau! Chamado, ministério, autoridade e identidade. Veja, olha onde estava o chamado, autoridade e identidade de Pedro. Porque ele fracassou, porque ele pisou na bola, porque ele não deu conta do que tinha que fazer. Chamado, ministério, autoridade e identidade. Está aqui, ó. Mas a palavra fala lá em João 21, que quando eles estão nessa situação, tem alguém que aparece na praia logo pela manhã. E isso me faz lembrar de um texto que diz que talvez o choro dure uma noite inteira, mas a alegria que é Jesus sempre vem pela manhã, sempre vem pela manhã, sempre vem pela manhã. Quem que aparece de manhã na praia, igreja? E veja, o texto de João 21 vai falar, isso é incrível, que Jesus poderia chamar eles de qualquer coisa, não é verdade? E aí seus fracassados, e aí seus perdedores, e aí seus vacilões, e aí seus pecadores, veja, Jesus poderia chamar eles pela falha deles, Jesus poderia chamar eles pelo erro deles, mas a palavra fala, que quando Jesus chega logo pela manhã na praia, Jesus olha para aqueles homens, e fala o seguinte: filhos, o sistema te chama pelo teu erro, o sistema te chama pelo teu fracasso, o sistema te chama pelo teu pecado, mas eu te chamo por aquilo que eu sei que eu coloquei aí dentro, eu te chamo pela tua identidade. Filhos, 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 filhos! Vocês pegaram alguma coisa? Na força do braço de vocês, me mostra o resultado. Então faz o seguinte, pega essa mesma rede, nesse mesmo lugar, mas agora, você não vai se mover por aquilo que você acha que você sabe, você vai se mover por uma voz, porque Simão é aquele que, e Jesus fala, não, você não está entendendo, Simão é aquele que, e Jesus fala. Pega essa rede e joga do lado direito. 1, 2, 3 e joga. E segura. Segura porque agora parece que tá pesado. Tá pesado. Mexe esse braço, irmão. Isso. Tem que pegar o pessoal do teatro da próxima. Vai puxando a rede. Ah, meu Deus, o que é isso? Vai puxando essa rede. O que é isso, gente? Peixes. Isso aqui é provisão. Isso aqui é não para de puxar, não. Isso aqui é provisão. Peraí, não para de puxar. Qual que era o destino dessa pesca até Jesus chegar, irmãos? Fracasso, nada, derrota. Mas a partir do momento que eles voltam a ouvir a voz certa, o destino da pesca começa a ser mudado, e onde antes não havia nada, agora começa a ver tudo, onde antes havia tristeza, agora começa a ver alegria, onde antes havia desânimo, agora começa a ver ânimo, onde antes havia fracasso, agora começa a ter restituição, porque eles eram os melhores, porque eles eram os bons, porque eles acertaram tudo, não, mas porque eles estavam ouvindo a voz certa novamente, a voz do relacionamento novamente, a voz da continuidade novamente, e o barco começa a encher de peixe,
E a palavra fala que aquele a quem Jesus muito amava, muito possivelmente João, olha para Pedro e fala: Pedro, é Jesus. Pedro, o único que quando fala muda destinos, ele não desistiu de nós, Pedro. Ele não nos abandonou na noite perdidos, não, Pedro. Ele prometeu que sempre estaria conosco, Pedro. É Jesus. E sabe o que o texto diz? Que então Pedro, preciso de você agora, Pedro. Então Pedro se lança às águas. Não é o texto que ele está andando sobre as águas, Pedro. Então Pedro, de novo, se lança às águas. Não, mais ou menos, Pedro, vamos. Nem parece Pedro, aí. Então Pedro, prepara a igreja, se lança às águas. Fica aí. Então Pedro se lança às águas e olha o que o texto diz: toma a sua túnica de volta, toma o seu chamado de volta, toma o seu ministério de volta, toma a sua autoridade de volta, toma a sua identidade de volta. E sabe o que o texto diz? Que quando ele toma a sua túnica de volta, ele vai conversar com Jesus. Ele vai voltar a ter aquilo que ele tinha perdido. Relacionamento. E Jesus olha para Pedro, e podendo perguntar qualquer coisa, Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Jesus não pergunta nada relacionado aos atos de Pedro, mas pergunta relacionado ao coração de Pedro. Como assim, Médio? Você está falando que os atos não são importantes? Não, eles são, até porque Jesus mesmo fala que os frutos serão conhecidos, as árvores serão conhecidas por causa dos seus frutos. Mas veja, o que são os frutos se não consequência das raízes? É por isso que Jesus não vai do lado de fora, ele vai lá dentro. Pedro, tu me amas, Pedro? E pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E pela terceira vez: Pedro, tu me amas, Pedro? E a palavra fala que então Pedro, movido por uma profunda tristeza, olha para Jesus e fala: Jesus, tu sabes. Jesus, tu sabes, Jesus. E depois disso, sabe o que Jesus fala para Pedro? Jesus olha para Pedro e fala: antes de falar, pastorei as minhas ovelhas. Antes, Jesus olha para Pedro e fala: então Pedro, volta. Uau. Volta, Pedro, para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volta, Pedro, para o lugar em que a intimidade valia mais do que a atividade. Volta, Pedro, para o lugar em que o relacionamento era mais importante que o momento. Pedro, volta.
Volta, Pedro. Volta e pastoreia as minhas ovelhas. Pedro tomou sua túnica de volta. Chamado, ministério, autoridade e identidade. Será que você pode falar bem baixinho comigo, só para você decorar isso? Chamado, ministério, autoridade, identidade. Sabe por que ele tomou de volta, irmãos? Porque ele está entendendo que não se tratava do quanto ele era bom, mas do quanto ele é bom. Não se tratava do quanto ele era habilidoso, mas do quanto ele era habilidoso. Não se tratava se ele ia conseguir vencer tudo, mas porque ele venceu até a morte e o inferno. Porque a Bíblia que você lê fala que o fardo de Jesus é o que, gente? Leve e suave. Mas ele não é leve porque ele é fácil. Ele é leve porque Jesus está carregando contigo. Uau! Nunca se tratou de ser fácil, sempre se tratou de quem está contigo. Nunca se tratou de, provavelmente vai ser difícil, mas o grande lance é, quem está contigo? Quem está contigo? Quem está contigo? Porque se Ele está comigo, não tem nada que eu não possa fazer quando eu estou com Ele. Ei, olhe na bolotinha dos meus olhos. Nunca se tratou sobre a sua habilidade, sempre foi sobre a sua disponibilidade. Talvez você não tenha tudo que você precisa hoje, isso é bom, porque daí você depende dele. Nunca se tratou da sua habilidade, sempre foi sobre a sua disponibilidade. O que ele está fazendo com Pedro é, Pedro, você está disponível. Você errou, eu sei, mas você está disponível para se arrepender e continuar? Você pisou na bola, mas você está disponível para levantar de novo? Porque eu estou disposto a te perdoar. Porque eu estou disposto a te dar mais uma chance. Porque o grande lance que eu quero contigo não é perfeição, é continuidade. Porque perfeito, Pedro, você? Mas continuidade você pode dar. Continuidade você pode dar. E agora me fala uma coisa, igreja. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou se Pedro amava? Por que 3? E aqui eu encerro de verdade em nome de Jesus. Por que 3? Veja, se Jesus quisesse a perfeição de Pedro agora, ele ia perguntar 7, que é o número da perfeição. Se Jesus quisesse que Pedro tivesse completo agora, ele ia perguntar 10, que é o número que representa a completude. Mas Jesus pergunta, fale comigo bem forte, 3. Fala de verdade, 3. E mais uma vez, só para ser 3, fala aí, 3. E agora eu quero que você faça um favor para mim, se você puder. Faz o número 3 na sua mão e fica olhando. Porque eu quero que você lembre disso. Fica olhando aí, vai, vamos gastar um tempinho nisso. Fica olhando, não olhe para mim não, olhe para o número 3 na sua mão. Porque quando essa conferência acabar e você continuar, vão chegar momentos que talvez você vai se sentir como Pedro. Com vontade de parar, de desistir, sentindo fraco, fracassado, e o ministério está difícil, a autoridade não tem direito, minha identidade, às vezes nem sei quem eu sou, está difícil. Mas você vai lembrar desse número 3 que você está olhando agora. Por quê, Matt? Porque você sabe qual o significado do número 3 na Bíblia? Alguém aí quer saber? Não? Não, gente. Não, vamos de novo, aquela espontaneidade que a gente está trabalhando. Alguém aí quer saber o que significa o número 3? Ai, para, gente. Então na conferência do ano que vem eu falo. Deus abençoe você. Vai, cutuca alguém aí e fala 3. Vai, eu quero que você decore, vai, cutuca alguém aí e fala 3. Não, cutuca mesmo, porque você vai olhar na bolotinha dos olhos dessa pessoa e fala 3. Isso. Agora vem comigo, irmão, e já prepara. Vocês estão empolgados ainda ou não? Tem mais um gás aí ou não? Então vamos lá, prepara, vem comigo. Se não todas, quase todas as vezes que Deus usa o número 3 na Bíblia, Ele está falando sobre uma coisa. Continuidade. Me prova, Matt. Vamos lá, você sabe que Deus cria lá em Gênesis no terceiro dia.
No terceiro dia, Deus cria as plantas que dão sementes, e que dão plantas, e que dão sementes, e que dão plantas, e que dão sementes, e que dão plantas, e que permanecem assim em continuidade. Vem comigo, quando a terra estava totalmente devastada lá em Noé, você sabe quantos filhos homens de Noé edificaram a terra? Dizendo que a terra não acabava ali, mas que teria continuidade? 3. Me diz uma coisa, quando Jó estava se coçando com cacos de telha, ele tinha perdido tudo, seu corpo cheio de doenças. Você sabe quantos amigos inicialmente foram conversar com Jó? E depois disso ele entendeu que a vida dele não acabava ali, mas que teria continuidade? 3. Me diz uma coisa, aí Jonas, quando estava desistindo do chamado, do ministério, foi jogado dentro do grande mar, e aí um grande peixe pega ele. Quantos dias e quantas noites Jonas passa dentro do grande peixe? Ah, meu Deus, dizendo que o seu chamado não tinha acabado, o seu ministério não tinha acabado, mas que teriam continuidade. 3. Me diz uma coisa, quantos anos de duração, de execução tem o ministério de Jesus aqui na terra? Que não acabou nele, mas continua vivo na igreja e através da igreja. E agora me responde uma coisa. Quando Jesus é crucificado naquela cruz, e muitos disseram, acabaram as promessas, acabou o chamado, acabou o ministério, acabou a autoridade, acabou a identidade. Me responde, igreja, em qual dia Jesus ressuscita dentre os mortos, dizendo que nem os cravos, que nem a cruz, que nem Satanás, que nem potestade alguma, que nada, nem ninguém, nada, nem ninguém, nada, nem ninguém iriam impedi-lo de dar continuidade. Então, preparou glória aí? Preparou? Vem Pedro. Quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, ele está falando o seguinte: Pedro, hoje eu não te pergunto 7, que é o número da perfeição, porque perfeito você só vai ser na glória. Pedro, hoje eu não te pergunto 10, que é o número da completude, porque completo de verdade, amigão, só na glória. Mas Pedro, hoje eu te pergunto 3 vezes se tu me amas, Pedro, porque não importa se está tudo bem ou tudo mal, não importa se as coisas estão como você imaginava ou não, não importa se na sua família está tudo certo ou está dando muito problema, não importa se nos seus negócios você está voando ou você está se rastejando, não importa se você está se sentindo provido ou se você está sentindo necessidade. Pedro, não importa se no seu ministério as coisas estão desempenhando bem ou não. Pedro, sabe o que realmente importa na caminhada comigo? É que no meio de toda essa bagunça que se chama vida, você continue, Pedro, e continue, Pedro, e continue, Pedro, e continue, Pedro, e continue, 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 e continue. Então a palavra fala que em Atos 2, na descida do Espírito Santo, tem alguém que se levanta cheio de poder e autoridade, e dá um discurso que quase 3.000 pessoas se convertem. Quem é esse? O vacilão, mas o que continuou, o que pisou na bola, mas o que não desistiu, o que até teve dificuldade, mas disse: eu vou dar continuidade. Até ver todas as promessas se cumprirem, até ver tudo se cumprir. E me diz aqui, quantas vezes ele negou, gente? 3. Quantas vezes Jesus perguntou se ele amava? 3. Quase quantas? 1.000 pessoas se convertem no primeiro discurso de Pedro? 3.000. Me diz aqui, 3.000 é muito mais que 3 ou não?
3.000 é muito mais que 3 ou não? Aí se cumpre a palavra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Foi porque ele foi melhor, porque ele acertou tudo, porque ele foi bonzão? Não, mas foi porque podendo escolher qualquer coisa. Relacionamento. A única forma de quando isso aqui acabar, você dar continuidade, é se você estiver focado no relacionamento. Será que você pode fechar os seus olhos aí onde você está? Obrigado. Isso, aí onde você está. Aí onde você está, com seus olhos fechados, eu queria te convidar a algo, se você puder. Sabe, irmãos, eu sinto mesmo no meu espírito, com muito zelo, com muita seriedade eu falo nisso, com seus olhos fechados. Eu sinto no meu espírito que muitas pessoas aqui vieram nessa noite pensando em desistir das suas capas. E talvez a sua capa seja o seu ministério, talvez a sua capa seja a sua autoridade, talvez sua capa seja a identidade, talvez sua capa seja o seu chamado, sim, mas talvez sua capa seja a sua família. Talvez sua capa seja aquilo que o Senhor lhe entregou na sua mão e que você tem tentado desistir porque é difícil demais, porque é pesado demais. Talvez sua capa represente a sua santidade, que está difícil de manter. Talvez a sua capa represente o lugar em que Deus te plantou e que você sabe que é para permanecer ali, o emprego que Deus te deu e que você sabe que é para permanecer ali mesmo sendo difícil, mas que você está a ponto de desistir. Eu não sei o que representa essa capa para você, mas eu sei que nessa noite há diversas capas limpas aqui, há diversas capas restauradas aqui, há diversas capas novas aqui. E se isso é com você, eu quero te convidar a botar a mão no coração aí onde você está. Você que sabe que Deus te chamou para algo, Deus te entregou algo, seja a sua casa, a sua família, seus filhos, seus pais, seus negócios, sua igreja, o seu ministério, eu não sei o que, mas que você tem pensado em desistir nessa estação, eu quero te convidar, bota a mão no seu coração, aí onde você está. Talvez você estava pensando até em desistir da sua vida. Talvez você estava pensando em abrir mão até do seu fôlego de vida. Mas nessa noite há uma capa para você. Nessa noite há uma capa para você. Nessa noite há uma capa para você. E você que botou a mão no seu coração dizendo: isso é comigo, eu estava a ponto de desistir disso, daquilo e daquele outro, isso é comigo, eu quero te convidar, vem aqui para frente, rapidamente, vem, mas vem logo, vem irmão, só vem. Talvez você vai se ajoelhar aqui, talvez você vai se prostrar aqui, eu não sei, mas vem, eu não estou falando de um primeiro encontro com Jesus, eu estou falando de voltar a fazer aquilo que Ele te chamou, de voltar a fazer aquilo que Ele te chamou, de voltar a fazer aquilo que Ele te chamou, de tomar a sua túnica de volta, de tomar a sua capa de volta. A noite é essa, a noite é essa, vem, há uma túnica, há uma capa, há um chamado, há um ministério, há autoridade, há identidade, eu sei que há, e nessa noite o Senhor está trazendo novamente, talvez nessa noite o Senhor esteja trazendo novamente a alegria, talvez seja o ânimo, continuidade, a noite é essa. Eu queria pedir aos intercessores dessa casa, aos líderes de célula, pastores dessa casa, se vocês puderem começar a passar por essas pessoas e colocar a mão sobre eles, coloque as mãos sobre as costas deles, como se estivesse representando uma capa, sabe? Mas não seja rápido não, há uma capa nova, há uma capa limpa, isso, intercessores, pastores, pastoras, líderes, eu preciso de vocês agora, sim, vocês representarão a túnica, a capa, sim, há uma túnica, há uma capa,
chamados, ministérios, autoridade, identidade. Yeah. Yeah. Voltando. Ei! A alegria está voltando.